Bom, primeiramente, meu muito boa noite a todos vocês. Hoje, então, nós vamos trabalhar sobre os espíritos ministradores dos superuniversos, né? Os anjos do superuniverso. Há umas 3 semanas atrás, acho que na minha aula mesmo, eu fui trazer os espíritos ministradores do universo central e depois foi complementado muito legal pela Sueli, né, o trabalho dos supernafins, que são os anjos do universo central, da região de Avona e do Paraíso. Tá? Isso aqui foi auspiciado, esse documento 28, sobre o qual a gente está trabalhando então, por um mensageiro poderoso de Uversa. Tá? Eu gosto de iniciar com uma oração, que eu fiz uma pequena adaptação da oração da manhã. Então, se pudermos nos compenetrar aí uns 40, 50 segundos para fazer esta oração, cada um faça a sua também, né? Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força, pois quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem neste breve encontro de estudos sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros o teu ser e o teu infinito amor. Amém. Então, agradeço a presença de cada colega, também a graça divina pela oportunidade de poder compartilhar esses estudos e estar com cada um de vocês nesta noite, aproveitando estes momentos tão maravilhosos de aprendizado. Lembro sempre que esta apresentação, lembramos todos que apresento, é uma interpretação pessoal, não substitui a leitura do livro, onde cada um deve colher as suas próprias impressões sobre o que os reveladores querem nos passar. Sintam-se à vontade para me interromper no decurso da apresentação, pois estamos aqui para aprendermos juntos. Então, lembrando, né, que na semana passada a Sueli nos falou sobre a administração dos supernafins primários. Hoje, então, estamos trabalhando com os espíritos ministradores do superuniverso, os diretores de potência, então, semana que vem com o Mantovani, e assim sucessivamente, até o dia 5 de outubro, até que nós terminamos essa parte, esse capítulo 3, parte 2, né? Uma frase que eu tirei do trabalho de hoje, né? Ele diz o seguinte: anjos seconafins, na realidade são os anjos seconafins terciários, são considerados poupadores de tempo, abreviadores de espaço, detectores de erros, instrutores fiéis e marcos guias sempiternos, sinais vivos da certeza divina. Então, a gente vai ter essa frase mais no final. E aqui estão os temas, então, que nós vamos tratar hoje à noite, que são os temas que estão no documento assinalados. Nós vamos falar, então, sobre os tertiafins, os omniafins, os seconafins primários, os seconafins secundários, os seconafins terciários, e, por final, então, da administração dos seconafins de uma forma bem breve, uma forma geral, tá? Então, iniciamos com a introdução, né, lembrando que os espíritos ministradores do grande universo são classificados da seguinte modo. Essa tela eu tinha apresentado também aqueles dias, né? Os supernafins, que são os anjos do universo central, né? Nós falamos 2 documentos sobre eles, eu e a Sueli, e os seconafins, os tertiafins, os omniafins, que são os anjos do superuniverso, sobre esses que nós vamos conversar hoje à noite. E temos ainda no documento 39, os serafins, os querubins e os sanubins.
E as criaturas intermediárias, que também vão estar explicadas no documento 77, vão estar, então, nos espíritos ministradores dos universos locais, que é abrangido pelo documento 38. Tá? Então, vamos trabalhar esta turma daqui. Os anjos dos superuniversos, seconafins, tertiafins e omniafins. Bom, para iniciar, lembremos que os supernafins são hostes angélicas do universo central e os serafins dos universos locais, né, conforme nós já tínhamos falado. Mas hoje a gente vai tratar, então, dos seconafins, espíritos ministradores, ou, prefiro dizer, os anjos dos superuniversos. Então, já estão no universo do tempo e do espaço. São mais parecidos com os supernafins, com aqueles lá do universo central, considerando o grau de divindade, potencial e supremacia, né? E eles são classificados em 3 ordens. Então, seconafins, tertiafins e omniafins. As 2 últimas ordens, elas não estão empenhadas diretamente no esquema de ascensão dos mortais. Então, elas vão ser apresentadas de uma forma um pouquinho mais abreviada, mais resumida, antes de a gente apresentar os seconafins. Então, tanto os tertiafins como os omniafins não são espíritos ministradores do superuniverso. Por quê? Porque eles não têm essa relação direta com os que estão em ascensão. Mas ambos servem de instrutores nesses domínios. Então, eles são professores nessas universidades, né, que quando a gente chega próximo à sede do universo central, lá em Orvoto, né? Bom, iniciemos então com os tertiafins, né, e depois os omniafins, e depois a gente vai para os seconafins, que são o tema principal do nosso encontro de hoje. Os tertiafins, eles são registrados nas sedes centrais, eles não são registrados nas sedes centrais do superuniverso, em cuja capital reside. São uma progênie, são filhos do Espírito Infinito. Então, esse grupo aqui, ele é filho direto do Espírito da terceira fonte centro, sendo personalizados no paraíso em grupos de 1000. Então, são criados sempre em grupos de 1000. Seres supernos de originalidade divina e versatilidade quase suprema. São uma dádiva do Espírito Infinito aos filhos criadores. Né? Vamos ver por que isso. Então, quando um filho Micael se separa, ou está pronto, né, do regime paternal do paraíso, e está pronto para partir para a aventura do espaço do universo, é criado um grupo de 1000 desses espíritos para acompanhar, né, esse filho criador. Então, o Espírito Infinito gera 1000, cada vez que tem um filho Micael pronto para ir para o espaço-tempo e criar seu universo local. E tais majestosos tertiafins acompanham esse filho criador quando ele embarca nesta aventura, né, de organização do universo. Nos tempos iniciais de construção do universo, esses 1000 tertiafins, eles formam praticamente a única assessoria pessoal do filho criador. Imagino que tenha sido mais ou menos há 400 bilhões de anos, né, quando Micael assumiu, vamos falar do nosso universo local, e ele veio acompanhado de 1000 tertiafins. Então, eles adquirem uma poderosa experiência como assistentes desse filho, durante essas idades movimentadas de montagem do universo local e de outras manipulações astronômicas. Então, eles lidam com isso e com isso. São 1000 desses seres. Então, olha só que bacana, né? Os tertiafins, 1000 deles são criados junto com o filho criador e vão junto com ele quando ele inicia o trabalho do universo. E ele serve ao lado desse filho, então, até o dia em que é personificado o brilhante estrela matutina, que é o primogênito, né, do universo local. Então, a partir daí, as renúncias formais dos tertiafins são apresentadas e aceitas. E com o aparecimento das ordens iniciais da vida angélica nativa, ou seja, os serafins, todo aquele outro povo lá, né, que são dos universos locais, eles vão se retirando do serviço ativo do universo local, para o qual haviam sido designados, tornando-se ministros de ligação
entre o Filho Criador e os anciões dos dias, do supra-universo em que eles estão, né? Então, eles vão se tornar isso depois que eles vão saindo todos, né? Interessante isso. Vamos falar agora dos omniafins, né? Aquela outra classificação de espíritos dos subuniversos. Então, os tertiafins foram criados pelo Espírito Infinito. Os omniafins, eles são criados pelo Espírito Infinito em enlace com os 7 executivos supremos, tá? Que são os administradores, né, do subuniverso. Então, os 7 executivos supremos trabalham para os 7 espíritos mestres, mas eles são a parte executiva, sendo servidores e mensageiros exclusivos desses mesmos executivos supremos. Como eles ficam lá em Avona, esses omniafins, eles trabalham mais para trabalhar, para atender este pessoal aí. Então, não vai ter muita informação. Diz aqui que são designados para o grande universo. Em Orvonton, seu corpo mantém-se numa sede central, na parte norte de Uversa, onde residem numa colônia especial de cortesia que é designada para eles. Então, eles não possuem registro em Uversa, esses aqui, nem são designados para a nossa administração, diz o mensageiro poderoso de Uversa, que auspiciou esses documentos. E também não tem participação direta no esquema ascendente da progressão dos mortais. Talvez por isso que não tenha muita informação para nós, porque não chega a interessar tanto, né? E eles estão inteiramente ocupados com a vigilância dos superuniversos, né? Já que os executivos supremos têm que administrar, né? No interesse de coordenação administrativa, do ponto de vista dos 7 executivos supremos. A colônia de omniafins em Uversa recebe instruções e se reporta apenas ao Executivo Supremo de Orvonton, né? Porque cada superuniverso tem um, que fica na esfera executiva conjunta de número 7 no anelo externo dos satélites do paraíso, né? Então, eles ficam lá e os omniafins trabalham para esse pessoal aqui. Bom, agora sim nós vamos entrar no objeto principal dos nossos estudos, que são os seconafins, tá? Esses são, de fato, né, a hoste secoráfica, né? E ela é progênie de quem? Dos 7 espíritos refletivos, designados para a sede central de cada superuniverso. Você sabe que existem 21, né, espíritos refletivos, 7 para cada superuniverso. Então, eles criam estes seconafins para uma série infinita de atividades que nós vamos discutir hoje no nosso encontro. Gente, é muito bacana. A gente vai ver, assim, também do que é importante para a gente seguir a nossa carreira e conseguir a vida eterna. Coisas que o Neemias falou tão magnificamente, né, 2 semanas atrás, no encontro com ele, onde é que ele falou sobre a questão da personalidade, a sobrevivência da personalidade. Hoje, mais no final dos seconafins lá, a atividade deles é muito importante nisso e eles já dão umas dicas para nós, tá? Então, quem puder, participe, né, toda ela que vale a pena. Então, existe uma técnica definida para a criação desses anjos. Eles sempre são criados em grupos de 7. De cada 7 seconafins, há um primário, 3 secundários e 3 terciários. Então, tá? Os primários, eles são designados para o serviço direto com os anciões dos dias. Nós vamos falar sobre eles logo aqui. Os 3 anjos secundários, eles associam-se aos 3 grupos de administradores originários do paraíso. Lembram? Dos como é que se chama? Trinitarizados, mas que são originados no paraíso, que são os conselheiros divinos, os perfeccionadores da sabedoria e os censores universais. Todos eles ajudando sempre os anciões dos dias, né? E esses seconafins secundários, esses 3 de cada, ajudam muito esse pessoal aí. E nós temos os 3 anjos terciários, né? Os seconafins terciários, e estes ficam mais ligados àqueles colaboradores trinitarizados ascendentes do governo do superuniverso. Lembram? Né? Os trinitarizados por realização, né? Se não me engano, esses aqui todos são mortais que evoluíram, que ascenderam, chegaram ao corpo da finalidade
e depois foram trinitarizados e transformados em mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome, sem número e nem número. Então, essa classe terciária trabalha com eles, tá? Então, os seconafins, sendo uma progenie dos espíritos refletivos, possuem a refletividade inerente à sua natureza. Como eles foram criados, eles são uma progenie desses espíritos refletivos, nada mais correto do que termos a certeza que a natureza deles também é refletiva, tá? Já vamos vendo bem devagarzinho o que é essa refletividade. Por isso que a gente está no módulo avançado, que às vezes pode parecer um pouco complicado para alguns, mas fiquem firmes, tá? A gente cada dia vai aprendendo um pouco. Então, eles são sensíveis, refletivamente, a cada uma das fases de todas as criaturas originárias da terceira fonte e centro. Então, né, o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade, né, esses seres refletivos, eles são sensíveis, reconhecem, sabem, né, conhecem cada uma das criaturas também do Espírito Infinito, né, e também dos filhos criadores do paraíso, tá? Até aqui fala, deixa eu ver se já consta agora. Aqui. Porém, eles não são diretamente refletidos dos seres e entidades, pessoais ou não, quando originários apenas da primeira fonte e centro. Então, é o caso dos ajustadores de pensamento, que são da primeira fonte e centro, são de Deus Pai. Então, esses seconafins não conseguem acessar a mente deles, tá? Eles sabem que eles estão ali e tal, mas eles não conseguem acessar a mente deles. Mas todos que têm origem na terceira fonte e centro, bem como dos filhos criadores, eles conseguem acessar. Sendo circuitos universais de informação do Espírito Infinito. Suas atuações refletivas são suficientes para demonstrar a realidade da presença universal da mente infinita do agente conjunto, tá? Então, quando fala em agente conjunto, terceira fonte e centro, espírito infinito, é tudo a mesma coisa, tá, gente? O agente conjunto é a terceira fonte e centro, a terceira pessoa da Trindade. Os seconafins nos são apresentados em 3 classes, tá? Também como primários, secundários e terciários. É isso que nós vamos aprender hoje e ver o que esse pessoal faz. Mas é muito bacana. É um pouco massivo, assim, vocês vão me interrompendo, que nem a Elza fez, vão me interrompendo que fica mais prático. Os seconafins primários, né, assim denominados, são designados para os anciões dos dias, como nós vimos antes. São espelhos vivos a serviço desses governantes trinos. Pensemos no significado para a economia de um super-universo, poder olhar dentro de um espelho vivo, por assim dizer, e conseguir ver nele e dele escutar as respostas indubitáveis de um outro ser, a distância de 1000 ou de 100.000 anos-luz. Até eu botei aqui uma brincadeira, né? Talvez alguns podem me xingar, né? Seria o tipo televisões vivas, smartphones. Eu fiz uma comparação muito tosca, muito tola, mas me veio isso aí porque em 1934 ou 1920, quando esses documentos foram sendo elaborados, a televisão não era uma coisa normal, né? Smartphone, então nem se fala. Então, mas espelhos vivos, onde é que você consegue ver o outro lado e falar contigo, né? Eu acho que é um super smartphone que eles têm lá. Tecnologicamente muito mais avançado. Os registros são essenciais à condução dos universos. As transmissões prestam um serviço enorme, o trabalho dos mensageiros solitários e de outros é de muita ajuda. Mas os anciões dos dias, da posição deles, no meio caminho entre os mundos habitados e o paraíso, entre o homem e Deus, podem instantaneamente olhar nos 2 sentidos, escutar de ambos os lados e conhecer ambos. Então, lembremos sempre que os anciões do dias representam a Trindade, né, dentro do superuniverso. Os seconafins primários, então, tal capacidade de escutar e ver todas as coisas pode ser perfeitamente realizada nos superuniversos apenas pelos anciões dos dias e apenas nos seus respectivos mundos seres.
E mesmo ali há limitações. De Uversa, essa comunicação é limitada aos mundos e universos de Orbondo. Então, eles não conseguem conversar com outros super-universos, né? Mas com o universo central, com o paraíso, com a Bona, e com os setores maiores, menores e universos locais, então eles têm conseguem olhar para os dois lados. Sendo inoperante para os superuniversos entre si, essa mesma técnica de refletividade mantém cada um deles em contato estreito com o universo central e com o paraíso, que eu acho que tem que ir por lá e depois de lá pode ir talvez para um outro superuniverso. Os 7 supergovernos, ainda que separados individualmente desse modo, são perfeitamente refletivos da autoridade superior e integralmente solidários, assim como perfeitamente sabedores das necessidades vindas de baixo, podendo assim prestar colaboração e demonstrar compreensão. Então, se eles estão completamente cientes, tanto das necessidades como das dificuldades dos mundos que vêm ascendendo, isso ajuda muito para que eles também possam tomar providências e ajudá-los. Os seconafins primários, eles têm a tendência de inclinar-se por sua natureza inerente para 7 tipos de serviço, né, serviços, sendo esta a primeira série desta ordem dotada de modo tal que consegue interpretar inerentemente a mente do espírito para os anciões dos dias. Vejamos de que forma. Então, os seconafins primários, essa primeira, né, esse primeiro grupo, né, eles conseguem fazer esta interpretação, o que a terceira fonte centro, o Espírito Infinito, quer, né, e para os anciões dos dias compreender o que pode e o que não pode ser feito. E como é que eles fazem isso? Através de 7 serviços. A voz do agente conjunto, já vamos explicar o que é. 2, a voz dos 7 espíritos mestres. 3, a voz dos filhos criadores. 4, a voz das hostes angélicas. 5, os receptores das transmissões. 6, as personalidades de transporte. E 7, o corpo de reserva. Então, esses seconafins, eles fazem este serviço, esses primários, eles estão classificados nesses 7 serviços que eles prestam. Vamos ver cada um deles agora com carinho, o que quer colocar. Eu até coloquei ali serviço 1, né, a voz do agente conjunto. Então, em cada superuniverso, o primeiro seconafim primário e todos os sétimos dessa ordem, criados subsequentemente, demonstram um grau elevado de adaptabilidade para atender e interpretar a mente do Espírito Infinito para as nações dos dias, né, e também para os seus colaboradores no supergoverno deles. Né, já tínhamos falado isso até. Isto é de grande valor nas sedes centrais dos superuniversos, pois, ao contrário das criações locais, com as suas ministras divinas, a sede de um supergoverno não dispõe de uma personalização especializada do Espírito Infinito. Né? Nós, no universo local, nós temos a ministra divina. Eles lá no superuniverso não é tão simples. Então, portanto, essas vozes secoráficas, né, dos seconafins, chegam o mais próximo possível de serem as representantes pessoais da terceira fonte centro. É bem verdade que os 7 espíritos refletivos já estão ali representando, né? Estão lá. Mas estas mães das hostes secoráficas, né, que é os espíritos refletivos, refletem o agente conjunto, de modo menos verdadeiro e automático do que refletem, né, os 7 espíritos mestres. Então, claro, os espíritos mestres criaram espíritos refletivos. E isso não está muito completo, então, estas hostes secoráficas complementam tudo isso e fazem isso funcionar muito melhor. Tá? 2, o segundo serviço desses seconafins primários, alguns deles, eles têm a voz dos 7 espíritos mestres. O que é isso? O segundo seconafim primário e cada um dos sétimos, né, criados em seguida, inclinam-se a retratar a natureza e as reações relativas aos 7 espíritos mestres, né, que são, né, o pai, o filho, o espírito, o pai e o filho, o pai e o espírito, o filho, né, são aquelas 7
deidades que se formam a partir da Trindade. Então, os 7 espíritos mestres, tem um em cada superuniverso. Embora cada espírito mestre já esteja representado na capital do superuniverso pelos 7 espíritos refletivos designados, essa representação é individual, não é coletiva. Coletivamente, eles estão presentes apenas por refletividade. Por isso, os espíritos mestres acolhem com prazer os serviços desses anjos altamente pessoais, a segunda série dos seconafins primários, tão competentes para representá-los perante os anciões dos dias. Então, é mais uma forma que existe de contato entre os espíritos mestres e os anciões dos dias. O serviço 3, a voz dos filhos criadores. Lembra que eu falei que um deles ficava ligado, né? A voz dos filhos criadores. O Espírito Infinito deve ter tido algo a ver com a criação ou com o aperfeiçoamento dos filhos criadores. Até, né, o revelador coloca isso dessa forma, da ordem dos Micaéis. Pois o terceiro seconafim primário e todos os 7 dele, na série posterior, possuem o dom notável de serem refletivos das mentes desses filhos criadores. Então, se um ancião dos dias quer saber, né, ou realmente conhecer a atitude de Micael de Nébadon, por exemplo, que é aqui do nosso universo local, sobre qualquer questão que tenha que ser considerada, eles não têm que chamá-lo, né, lá, Micael, vem aqui para tomar um cafezinho aqui para nós conversar. Não. Eles apenas precisam chamar o chefe das vozes de Nébadon, né, que a seu pedido apresentará o seconafim de registro de Micael, e então ali, naquele exato momento, os anciões dos dias captarão a voz do filho mestre de Nébadon. O revelador diz ainda que não compreende plenamente como é que isso acontece, tá? Ele não sabe de forma exata, mas com toda certeza, ele diz que funciona infalivelmente e sabe que em toda a história de Uversa, as vozes secoráficas nunca erraram nas suas apresentações. Chique, né? Continuando ainda no serviço 3, né, dos filhos criadores. Diz até assim, ó, vós estáis agora começando a ver algo da maneira pela qual a divindade engloba o espaço no tempo e domina o tempo no espaço. Vós estáis aqui tendo uma das vossas primeiras percepções rápidas sobre as técnicas do ciclo da eternidade, que diverge momentaneamente para ajudar os filhos do tempo nas suas tarefas de dominar as árduas dificuldades do espaço. E esses fenômenos acrescem-se ainda às técnicas estabelecidas no universo pelos espíritos refletidos. Ainda que aparentemente privados da presença pessoal dos espíritos mestres, né, acima, e dos filhos criadores abaixo, os anciões dos dias têm sob o seu comando seres vivos sincronizados com os mecanismos cósmicos de perfeição refletiva e precisão última, por meio dos quais podem desfrutar da presença refletiva de todos os seres elevados cuja presença pessoal eles não consigam acessar ou seja negada. Por intermédio desses meios, e ainda por outros desconhecidos de vós, Deus está potencialmente presente nas sedes centrais dos superuniversos. Tá? Vamos agora, continuando o serviço 3 ainda, fala o quê? Os anciões dos dias deduzem perfeitamente qual é a vontade do Pai. Né? Tanto é que eles representam, né, a Trindade, equalizando a transmissão da voz do Espírito, vinda de cima, e a transmissão da voz de Micael, vinda de baixo. Assim, podem estar seguros e certos ao identificarem a vontade do Pai a respeito dos assuntos administrativos dos universos locais. Mas, contudo, para deduzirem a vontade de um dos deuses, né, vamos colocar aqui a questão da Trindade, a partir do conhecimento dos outros dois, os 3 anciões dos dias devem atuar sempre juntos. 2 deles apenas não seriam capazes de alcançar a resposta. E por essa razão, sempre existem 3 anciões dos dias a presidir cada superuniverso, e não apenas 1 ou 2.
Conseguiram entender? Os três juntos realmente representam a trindade do paraíso para os universos do tempo e do espaço. Vamos ao serviço número 4, que é a voz das hostes angélicas. Então, o quarto seconafim primário e todos os sétimos, né, de sequência, demonstram ser anjos especialmente sensíveis aos sentimentos de todas as ordens de anjos, inclusive os supernafins e os serafins de baixo. Então, esse grupo aqui, no serviço 4, a voz das hostes angélicas, que é um grupo de seconafins primários, eles conseguem acessar todas as mentes, né, dos anjos, de todos os tipos, tá? Assim, a atitude de qualquer anjo no comando ou na supervisão torna-se imediatamente disponível para ser examinada em qualquer conselho dos anciões dos dias. Nunca se passa um dia no vosso mundo sem que o chefe dos serafins de Urântia, daqui do nosso planetinha Terra, se torne consciente de que algum fenômeno de transferência refletiva, diversa, esteja recorrendo a ele por algum propósito. Mas, a menos que ele seja prevenido por um mensageiro solitário, ele permanece inteiramente ignorante sobre o que está sendo buscado e sobre o que deve ser feito. Enquanto espíritos ministradores do tempo, eles estão constantemente fornecendo essa espécie de testemunho inconsciente e, por isso mesmo, certamente, livre de preconceitos a respeito da série sem fim de assuntos que requerem a atenção e o conselho dos anciões dos dias e seus colaboradores. Então, os serafins, por exemplo, que estão aqui, né, eles são requisitados, quer dizer, é visto na mente deles o que está sendo feito e tal, mas eles não sabem, é de uma forma inconsciente, é só um mensageiro solitário que pode trazer depois, olha, eles viram isso e querem que você proceda assim. Serviço 5, dos seconafins primários. São chamados os receptores das transmissões. Então, os receptores das transmissões, há uma classe especial de mensagens transmitidas, as quais são recebidas apenas por um seconafim primário, embora não sejam eles os emissores regulares de Uversa. Eles trabalham em ligação com os anjos das vozes refletivas, no propósito da sincronização da visão refletiva dos anciões dos dias para certas mensagens factuais que provêm dos circuitos estabelecidos da comunicação do universo. Os receptores das transmissões são da quinta série, o quinto seconafim primário a ser criado a cada sétimo depois dele. Então, na realidade, nós vimos também que os supernafins, que são os anjos do universo central, também existem lá os transmissores de comunicações, né? Aqui também temos. Serviço número 6, as personalidades de transporte. Então, assim como nós temos aqui os serafins de transporte, a nível de superuniverso, né? Assim como também temos os supernafins de transporte lá no universo central, a nível de superuniverso nós também temos, né? Que são esses aqui, as personalidades de transporte. São os seconafins que carregam os peregrinos do tempo, dos mundos sedes dos superuniversos para os círculos externos de Avona. Então, quando a gente está pronto, né, no superuniverso, eles que nos carregam até os círculos externos de Avona. Olha só que bacana. Formam os corpos de transporte dos superuniversos, operando para dentro, rumo ao paraíso, e para fora até os mundos dos seus respectivos setores. Então, acho que eles vão até os setores, né? Esse corpo é composto do sexto seconafim primário e de todos os sétimos subsequentemente criados. E o serviço 7 é do corpo de reserva. Na realidade, então, são seconafins primários que ficam na reserva. Diz que tem um grupo muito grande, né, que é a série dos sétimos primários, que é mantido em reserva, tá? E são classificados assim para qualquer emergência que precise. Não são altamente especializados, mas eles podem funcionar bastante bem em qualquer das funções dos diversos companheiros, né? Trabalhos especializados são feitos apenas nas emergências.
As tarefas usuais consistem na realização de deveres generalizados em um superuniverso que não são parte do serviço dos anjos de compromissos específicos. Os seconafins secundários. Os seconafins da ordem secundária, bom, agora desculpe, né? Então, estamos passando agora dos primários para os secundários. Lembra que são 3 sempre, né? E que eles atendem aqueles seres trinitarizados originais da Trindade, né? Então, esses secundários trabalham para eles, tanto para os sensores divinos, como para os perfeccionadores da sabedoria, como os sensores universais, que são 3 daqueles 7 originários da Trindade, né? Então, os seconafins da ordem secundária não são menos refletivos do que os seus companheiros primários. Ser classificado para eles como primário, secundário e terciário não indica qualquer diferença de status ou função no caso dos seconafins. Denota meramente, né, uma ordem de procedimentos. Eles têm qualidades idênticas que são demonstradas por todos os 3 grupos, não havendo essa diferenciação entre eles, tá? Então, eles também são divididos em 7 tipos, né, refletivos, esses seconafins secundários, e designados para o serviço dos colaboradores coordenados, que é aqueles que eu falei, né, que são originários da Trindade, né? Então, como é que funciona? Como é que eles seguem? Para os perfeccionadores de sabedoria, né, que são aqueles originários da Trindade, esses seconafins secundários, 3 ordens trabalham para eles: as vozes da sabedoria, almas da filosofia e união das almas, né? É um monte de nomes, tá, gente? Mas isso é o serviço que eles prestam, e eles são especializados nisso. Para os conselheiros divinos, que é um outro grupo que também ajuda os anciões dos dias, né? São os corações do conselho, regozijos da existência e a satisfação do serviço. E para os sensores universais, que são aquele pessoal também que ajuda na questão das decisões dos anciões dos dias, quando eles têm que julgar alguma coisa, eles usam só os discernidores dos espíritos, tá? Aqui eu fiz uma listinha, quais são, né, de forma resumida. Então, tem as vozes da sabedoria, as almas da filosofia e uniões das almas, que trabalham para os perfeccionadores da sabedoria, tá? E os corações de conselho, os regozijos da existência e a satisfação de serviço, que trabalham para os conselheiros divinos. E os desmistificadores dos espíritos, então, que trabalham só para os sensores universais, tá? Como ordem primária, esse grupo é criado em série, como a ordem primária, né? É que todas as ordens são criadas em série e sempre 7, né? O primeiro a nascer foi uma voz da sabedoria, e o 7º depois dele foi um semelhante, e assim também acontece com os outros, tá? Jorge, bom, vamos... Oi, por favor. Fica uma dúvida no anterior. Sim, pode falar. Ali no 7, porque ali em cima diz discernidores, né? Ah, verdade. Pode ser que eu copiei errado. Uhum. Eu acho que é desmistificadores. Não. Até agora me perdi, desculpe. Mas é um deles só, sim. Já vamos ver qual deles que é. Tá. No livro está discernidor dos espíritos. Como é que é? Discernidores. Discernidor, no livro. Eu já tá. Então, eu escrevi errado aquele 7 ali, tá? É discernidores dos espíritos, tá bom? Mas aqui atrás já vai aparecer. Bom, vamos começar então com o primeiro serviço, que é a voz da sabedoria, né, que trabalham então para esse outro grupo. Alguns desses seconafins, eles estão em ligação perpétua com as bibliotecas vivas do paraíso, os custódios do conhecimento, né, que são dos supernafins primários, que nós falamos na aula passada, se não me engano. Para os serviços refletivos especializados, as vozes da sabedoria são concentrações e enfoques vivos, correntes, repletos e profundamente confiáveis,
da sabedoria coordenada do universo dos universos. Em relação ao volume quase infinito de informações que circula nos circuitos mestres dos superuniversos, estes seres extraordinários, eles são tão refletivos e seletivos, tão sensíveis, que se tornam capazes de separar, receber a essência da sabedoria e transmitir sem erro estas joias da mentalização aos seus superiores, os perfeccionadores da sabedoria. Tá? Ainda os mesmos do serviço 1. Está escrito, se algum homem faltar, se há algum homem faltar sabedoria, que ele pergunte. Eu achei interessante esse aqui. Então, se nos falta sabedoria, a gente deve perguntar. Em Uversa, quando se torna necessário chegar à decisão de sabedoria, nas situações embaraçosas, nos assuntos complexos do governo do superuniverso, quando a sabedoria da perfeição, bem como a da prática, devem ser postas em ação, então os perfeccionadores da sabedoria, eles convocam um batalhão das vozes da sabedoria e sintonizam, direcionam esses receptores vivos para a sabedoria da mente que circula no universo dos universos. Se alguma confusão surge, um apelo imediato é feito aos conselheiros divinos, que decidem quanto à combinação adequada de procedimentos. Tá? Então, o pessoal da sabedoria pede para os conselheiros divinos. Se existir alguma dúvida quanto à autenticidade de algo que venha de reinos, onde a rebelião se haja instalado, que é o nosso caso, um apelo é feito aos sensores também, que, como seus discernidores de espíritos, né, os discernidores, tá? São capazes de decidir imediatamente. Então, a sabedoria das idades e o intelecto do momento estão sempre presentes junto aos anciões dos dias, como um livro aberto diante do seu olhar benevolente. Ainda as vozes da sabedoria. Apenas vagamente podemos compreender o que tudo isso significa para aqueles que são responsáveis na condução dos governos dos superuniversos. Na realidade, é muita coisa, né? O Neemias também falou, né, que eles julgam cada personalidade que pode ou não pode ser extinta. Aí veio a discussão, mas são trilhões e trilhões e trilhões, né? Mas diz aqui também esses anjos, e nesse documento fala que é incomensurável isso tudo. A imensidão, a abrangência dessas transações estão muito além da concepção finita, por isso que a gente não consegue compreender isso. Quando vos colocardes, como eu tenho repetidamente feito, diz o revelador desse documento, nas câmaras especiais de recepção do Templo da Sabedoria em Uversa, e presenciares tudo isso de fato em operação, sereis levados à adoração, ele diz, pela perfeição da complexidade e pela segurança do funcionamento das comunicações interplanetárias dos universos. Né, Neemias? E tem gente que quer discutir isso, né? Não é fácil. Ireis prestar uma homenagem à sabedoria divina e à bondade dos deuses que planejam e executam com uma técnica tão extraordinária. E tais coisas, de fato, se dão exatamente como eu as descrevi. Então, ele enfatiza, o revelador, que as coisas são assim e que realmente elas são de compreensão dentro do finito, é quase impossível. 2. Vamos agora aos segunafins secundários, no serviço 2, a alma da filosofia. Quem são esses personagens e o que eles fazem? Estas mestras maravilhosas estão também ligadas aos perfeccionadores da sabedoria e, quando não direcionadas para uma outra coisa, permanecem focalizadas em sincronia com os mestres da filosofia do paraíso. Por meio dessas mesmas técnicas, os perfeccionadores da sabedoria adaptam as decisões e recomendações às necessidades reais e ao estado factual dos povos mundos em consideração, e atuam sempre em consenso com os conselheiros divinos e os sensores universais. Todavia, a complexidade sublime dessas transações está além mesmo da minha capacidade de compreensão. Então, mesmo este ser que nos revelou, ele diz, nem eu não consigo entender tudo como isso funciona, mas é
Maravilhoso. Você cai em adoração quando você vê aquilo. O serviço número 3, a união das almas. Então, estes seconafins, esses anjos, né, do suprauniverso, que fazem esse serviço união das almas, e são chamados assim, completando o quadro trino de assessoria dos perfeccionadores da sabedoria, são refletores dos ideais e do status das relações éticas. Entre todos os problemas no universo que requerem um exercício de consumada sabedoria da experiência e adaptabilidade, olhem, prestem atenção nisso, pessoal. Nenhum é mais importante do que aqueles que brotam dos relacionamentos e das interligações de seres inteligentes, seja nas ligações humanas do comércio, negócios, da amizade, do casamento, né? São relacionamentos, né? Seja nas ligações das hostes angélicas, entre anjos, tá? Sempre irão continuar a surgir pequenos atritos, né? Porque no casamento aí não tem um pequeno atrito às vezes. Desentendimentos menores, demasiado triviais para ocupar a atenção dos conciliadores, mas irritantes e perturbadores o suficiente para estorvar o decorrer tranquilo das coisas no universo, caso se permita que se multipliquem e continuem. Então, essa união das almas já vai resolvendo essas coisas, já vai dando dicas. Esses anjos já vão nos ajudando nisso também. E por isso, os perfeccionadores da sabedoria colocam a experiência sábia da sua ordem à disposição como bálsamo da reconciliação de um super-universo inteiro. Em todo esse trabalho, os sábios dos superuniversos encontram-se competentemente secundados pelas suas colaboradoras refletivas, união das almas, que são estes anjos que nós estamos conversando aqui, que tornam disponíveis as informações atuais a respeito do status do universo e, ao mesmo tempo, retratam o ideal do ponto de vista do paraíso, do melhor ajuste nestas questões cheias de perplexidades. Quando não direcionados especificamente para um outro local, estes seconafins permanecem em ligação refletiva com os intérpretes da ética do paraíso, que deve ser um seconafim. Ainda a união das almas. São estes os anjos que facilitam e promovem o trabalho de equipe em todo Orvonton. Uma das lições mais importantes a serem aprendidas durante a carreira mortal é o trabalho em equipe. Nós já vimos isso em alguns outros momentos também sendo falado, né? As esferas da percepção são povoadas por aqueles que já têm a mestria dessa arte de trabalhar com outros seres, né? Quando chega lá na perfeição, lá em Avona, nós já temos que ter a mestria disso, né? Poucos são os deveres no universo para os serviços isolados. Quanto mais alto também a gente vai ascendendo, mais isolado a gente vai se tornando quando temporariamente privados do relacionamento com os nossos semelhantes, tá? Mas, até que a gente esteja lá, quase no final dos circuitos de Avona, nós vamos ter que trabalhar essa questão do trabalho em equipe, e nada como começar aqui já, né? Serviço número 4, o coração de conselho. Quem são esses camaradas aqui, esses anjos? Este é o primeiro grupo desses gênios refletivos, né, que trabalham, então, para os conselheiros divinos. São 3, tá? Os seconafins desse tipo estão de posse dos fatos do espaço, sendo seletivos em relação a tais dados nos circuitos do tempo. E são especialmente refletidos dos coordenadores superáficos da informação. Sempre que um conselheiro divino, conselheiros divinos são convocados para dar aconselhamento ou para tomadas importantes de decisão, imediatamente requisita um conjunto de corações de conselho, esses anjos secundários, né, seconafins, para ajudar, para interpretar, para entender isto. Serviço número 5, o júbilo da existência. Então, tem anjos que têm esta função. O que eles fazem? Por natureza, estes seres estão refletivamente sintonizados com os
superuniverso, supervisores superseráficos, da harmonia, acima e com alguns dos serafins abaixo. Tá? Mas torna-se difícil explicar exatamente o que os membros desse interessante grupo realmente fazem. Então, o revelador aqui, ele coloca alguma coisa, mas ele não consegue explicar exatamente. Ele diz que as atividades principais, elas são dirigidas para promover reações de regozijo entre as várias ordens de hostes angélicas e criaturas inferiores dotadas de vontade. Os conselheiros divinos, a quem estão agregados, raramente usam-nos para detectar especificamente a alegria. Tá? Então, eles devem ter alguma função intermediária aqui. Sobre eles ainda. De um modo mais geral, e em colaboração com os diretores de retrospecção, funcionam como centros de distribuição das alegrias, procurando realçar as reações de prazer nos reinos, tentando melhorar o gosto pelo humor, para desenvolver o super-humor entre os mortais e os anjos. Que tal, pessoal? Super-humor para a gente lá, tá? Esse povo aí, o júbilo da existência vai nos ajudar nisso. Eles tentam demonstrar que há alegria inerente na existência com livre-arbítrio, independentemente de todas as influências externas, e eles estão certos, ainda que encontrem grandes dificuldades em inculcar esta verdade na mente dos homens primitivos. Né? Lembrem que aqui no nosso planeta de Urântia, Adão e Eva que trouxeram um pouquinho da questão do bom humor, né? Do gosto pelo humor. Antes disso, os nossos irmãozinhos primitivos eram bem sisudos, né? Ainda tem alguns bastante sisudos. As personalidades dos espíritos mais elevados, bem como os anjos, respondem mais rapidamente a esses esforços educacionais que eles dão. Tá? Então, quanto mais elevado o ser, mais rápido ele responde a isso. Serviço número 6, a satisfação do serviço. Então, estes são anjos altamente refletivos da atitude dos diretores de conduta no paraíso e funcionando muito como regozijos da existência. Eles tentam enaltecer o valor do serviço e aumentar as satisfações que se derivam deste. Muito fizeram para iluminar as recompensas desprezadas, inerentes ao serviço não egoísta, o serviço que visa a expansão do reino da verdade. Esses conselheiros ainda, né, essa satisfação do serviço, os conselheiros divinos aos quais essa ordem está agregada, né, que são os conselheiros divinos que cuidam dos julgamentos também, né, utilizam-na para refletir de um mundo para outro os benefícios que são obtidos do serviço espiritual. E aproveitando as atuações dos melhores para inspirar e encorajar os medíocres, estes seconafins contribuem imensamente para a qualidade do serviço devotado nos suprauniversos. Então, olha só, pessoal, eles utilizam desta questão da competitividade, mas de uma forma bastante positiva. Eles apresentam para todos as melhores atuações, encorajando, né, os medíocres ou os medianos a se melhorarem, porque eles vão ter um espelho ali, olha, o pessoal lá conseguiu fazer isso, vamos tentar, mas tentar, né? Então, o uso eficiente do espírito, da competitividade fraternal, ele é feito mediante a circulação, em qualquer mundo, da informação sobre o que os outros estiverem fazendo, particularmente os melhores. Uma rivalidade restauradora e benéfica é promovida, até mesmo entre as hostes seráficas. Olha só que bacana. E serviço 7, os discernidores, então, dos espíritos. Uma ligação especial existe entre os assessores e os conselheiros do segundo circuito de Avona e estes anjos refletivos. Eles são os únicos seconafins agregados aos sensores universais. Aqueles que nós tínhamos há pouco uma dúvida ali, né? Que eu coloquei errado. Então, é os discernidores dos espíritos. Então, eles trabalham junto com sensores universais, que são aqueles que são responsáveis, né, para os julgamentos e tal, que os anciões do dia, quando fazem, esses sensores têm que estar ali.
mas provavelmente são os mais exclusivamente especializados de todos os seus companheiros. Seja qual for a fonte ou o canal de informação, não importando quão pequena possa ser a evidência à mão, quando submetida ao escrutínio refletivo desses camaradas, esses discernidores irão informar-nos em seguida quanto ao verdadeiro motivo, o propósito factual e a natureza verdadeira da sua origem. Então, qualquer fato, qualquer coisa, eles têm essa capacidade de dizer para que aquilo realmente motivou aquilo, qual é a natureza daquilo, e eles ajudam os sensores universais. Até ele diz assim, maravilho-me com a excelência operacional desses anjos, que tão inequivocamente refletem de fato, o caráter moral e espiritual de qualquer indivíduo, posto sob sua observação focalizada. Os discernidores do espírito executam tais serviços complexos pela virtude de um discernimento espiritual inerente, eles têm isso dentro deles. Se é que se pode usar essas palavras, eles dizem, né? Com a intenção de transmitir à mente humana o pensamento de que estes anjos refletivos funcionam assim intuitivamente, sem cometerem equívocos. Então, ele está nos dizendo isso, olha, estou tentando passar para vocês. Esses anjos conseguem olhar para vocês, quando vocês olham para eles, e eles sabem tudo o que se passa na mente de vocês, né? Isso é um pouco estranho para nós, né? Mas ele está tentando nos dizer isso. Quando os sensores universais se deem diante dessas apresentações, eles ficam face a face com a alma nua do indivíduo refletido. E isso explica, em parte, por que os sensores podem sempre funcionar de um modo tão justo na sua retidão de juízes. Então, eles ajudam os anciões do dia naquelas decisões complicadas lá, de extinção da personalidade, ou de não, ou de outras coisas mais. Os discernidores sempre são acompanhados dos sensores, né? Os discernidores sempre acompanham os sensores são os chefes deles, tá? Então, esses anjos discernidores, eles acompanham os sensores em qualquer missão longe de Uversa. E são tão eficientes nos universos afora, como também nos sedes centrais de Uversa, né? Então, os sensores, às vezes, vão até, talvez, universos locais, né? E resolver questões, e aí os discernidores acompanham eles, e eles são tão bons em qualquer lugar. Ainda, né, é assegurado que todas essas transações do mundo do espírito são reais. Então, o revelador, ele nos garante isso, ele está nos assegurando isso, de que tudo isso, gente, é muito real, por mais irreal que nos pareça, né? De que elas, de fato, acontecem de acordo com os usos estabelecidos e em harmonia com as leis imutáveis dos domínios universais. Os seres de toda a ordem recém-criada, imediatamente, ao receberem o sopro de vida, olha só que interessante isso, de modo instantâneo, são refletidos para o alto. Um retrato vivo da natureza da criatura e do seu potencial é transmitido à sede central do superuniverso. Assim, por meio dos discernidores, os sensores tornam-se conhecedores plenos de qual tipo de espírito exatamente acabou de nascer nos mundos do espaço. Então, sopro da vida, né? Não sei, será que é a hora que nasce? Sopro da vida. Eu sei que é feito o registro, então o revelador está nos colocando que esses discernidores logo enxergam isso, né? Porque eles têm a refletividade, eles olham para baixo, vê o nascimento de cada ser e transmitem isso para os sensores. E assim é, né, com o homem mortal. O espírito materno de Salvington vos conhece plenamente, pois o Espírito Santo do vosso mundo investiga todas as coisas. E qualquer dado que o Espírito Divino obtenha sobre vós, torna-se imediatamente disponível toda vez que os discernidores psicográficos refletem com o Espírito sobre os conhecimentos que o Espírito possa ter sobre vós. Então, esses anjos enxergam tudo, repassam, e a nossa ministra divina fica sabendo tudo no mesmo instante.
Deve, contudo, ser mencionado que o conhecimento e os planos dos fragmentos do Pai não são refletíveis. Aquilo que nós falamos lá no começo, né? Esses anjos, eles podem enxergar tudo que vem da terceira fonte centro, mas eles não enxergam o que vem da primeira fonte centro do Pai. Então, eles conseguem discernir, né, refletir a presença dos ajustadores, né, que até eles declaram divinos, mas não conseguem decifrar o conteúdo da mente dos monitores misteriosos. Os seconafins terciários. Agora, então, nós estamos saindo, né, dos secundários, falamos dos 7 serviços que eles prestam, e agora nós estamos indo para os seconafins terciários, tá? Que é um grupo maravilhoso, que vocês vão ver agora o que esse povo faz, e que como eles nos ajudam, e como eles são... Na realidade, esses aqui são os que mais são importantes para nós, tá? Da mesma maneira, porque os outros eu comentei sobre eles, né, vocês viram que eles têm muito a ver com os anciões dos dias, né, eles trabalham bastante lá. Mas esses aqui, eles nos ajudam em muitas coisas, né? Vamos ver, então, o que o documento 28, né, e este revelador nos fala sobre os seconafins terciários. Da mesma maneira que os seus companheiros, esses anjos são criados em série de 7 tipos refletivos, todavia esses tipos eles não são designados individualmente aos serviços separados dos administradores dos suprauniversos. Eles são coletivamente designados para os filhos trinitarizados da realização. Aqui, né, que a colega perguntou, mas quem é esse povo, esses filhos trinitarizados da realização que o Neemias passou para nós no início de agosto, né? Esses aqui são todos seres ascendentes fusionados ao Pai e que chegaram até o paraíso, no corpo da finalidade. Lá eles foram separados, trinitarizados, e eles vêm para trabalhar nos suprauniversos, né? Então, esses seconafins terciários trabalham para este grupo, né? Que são quem? Os mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome e sem número. Existem outros 4 ainda, tá? Mas esses anjos aqui trabalham para estes 3. Nós vamos ver agora alguns detalhes disso, tá? Então, esses filhos ascendentes usam-nos de uma maneira intercambiável, isto é, os mensageiros poderosos podem utilizar qualquer dos tipos terciários e o fazem como também os seus coordenados, os elevados, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome e sem número, tá? Mas eles possuem serviços específicos e denominações específicas. Então, eles também são 7 tipos, né? Eles estão separados. 1, como o significado das origens. 2, a memória da misericórdia. 3, a importância do tempo. 4, a solenidade da confiança. 5, a santidade do serviço. 6, o segredo da grandeza. E a alma da bondade. Gente, essa parte aqui eu achei a mais interessante e que mais nos interessa, tá? Como seres ainda mortais que estão pensando como conseguir a sobrevivência, tá? Então, o significado das origens. Os filhos ascendentes trinitarizados, eles estão encarregados da responsabilidade de lidar com todas as questões que advêm da origem de qualquer indivíduo, raça ou mundo, né? E o significado da origem é a questão mais importante em todos os nossos planos de avanço cósmico. Nossos, ele está falando como o revelador, tá? Para as criaturas vivas dos reinos. Todos os relacionamentos e aplicações de ética surgem dos fatos fundamentais da origem. A origem é a base da reação ao relacionamento com os deuses. Sempre o agente conjunto, que é a terceira fonte centro, toma nota sobre o homem e do modo que ele nasceu. Olha só que interessante isso, gente. Tem que ler isso com mais calma depois no documento, né? Esta série de seconafins refletivos instantaneamente retratam qualquer coisa a respeito da gênese de qualquer ser, seja no universo central, seja de qualquer parte do reino do suprauniverso.
estão cientes das genealogias vivas para a referência imediata das vastas hostes de seres, tanto de homens como de anjos e outros que eles não estão citando. Fornecem aos seus superiores uma estimativa atualizada, completa e confiável dos fatores ancestrais e do estado factual presente de qualquer indivíduo em qualquer mundo dos seus respectivos suprauniversos. E a computação dos fatos em seu poder é sempre detalhada até o nível dos minutos, né? Eu achei fantástico isso. Serviço 2, a memória da misericórdia. Olhem só que bacana. São os registros reais, plenos, repletos e vivos da misericórdia que tem sido estendida aos indivíduos e raças, pela ministração do Espírito Infinito, na missão de adaptar a justiça da retidão ao status dos reinos. Esta revela o débito moral dos filhos da misericórdia, as dívidas espirituais a serem contrabalançados aos seus quadros de créditos provisionais estabelecidos pelos filhos de Deus para assegurar a sobrevivência de cada um, que é estabelecido para cada criatura racional, de proporções generosas e de graça, suficientes para assegurar a sobrevivência de toda alma que realmente almeje a cidadania divina. Então, realmente existe essa contabilidade de créditos e débitos que a gente deve cuidar um pouco. A gente tem muito crédito, mas não pode abusar demais, né? São os registros vivos da administração da misericórdia para serem lidos no testemunho das cortes de Uversa. Então, esse povo aí, ele vai lá e lê a contabilidade dos nossos créditos de misericórdia. Fomos fazendo tanta besteira que precisava de muita misericórdia, né? Então, quando o direito de cada indivíduo é a vida interminável, vem a julgamento. Quando os tronos são elevados e os anciões dos dias sentam-se. Acho que isso aqui se encaixa, Neemias, naquela tua palestra um pouco, né? Ela reforça essa questão. As transmissões de Uversa, elas são emitidas e surgem diante deles. Milhares, olha só como é que acontece, Neemias, você estava tentando explicar isso aqui, né? As transmissões de Uversa são emitidas e surgem diante deles. Milhares e milhares ministram a eles, e 10.000 vezes 10.000 postam-se diante deles. O julgamento fica preparado e os livros são abertos. E os livros que são abertos em tais ocasiões importantes são os registros vivos nos seconafins terciários dos suprauniversos. Então, seja amigo desse povo aí, né? Ainda, porém, quando a misericórdia é exaurida, quando a memória dela atesta o seu esgotamento, então deve a justiça prevalecer e a retidão deve passar a decretar. Pois a misericórdia não é para ser impingida àqueles que a desprezam. A misericórdia não é um dom a ser pisoteado pelos rebeldes persistentes no tempo. Entretanto, ainda que a misericórdia seja assim preciosa e tão caramente outorgada, os vossos créditos de saques individual ficam sempre muito além da vossa capacidade de exaurir a reserva, se fordes sinceros e de propósito e honestos de coração. Ainda bem, né, gente? Ainda sobre a memória da misericórdia, desses anjos aí. Ensinam a ser verdadeiramente misericordiosos. Ainda que as técnicas espirituais de ministração da misericórdia estejam fora do alcance da vossa conceituação, vós deveríeis, ainda agora, entender que a misericórdia é uma qualidade de crescimento. Deverias compreender que há uma grande recompensa de satisfação pessoal em ser justo. Em primeiro lugar, né? Em seguida, ser equânime, e depois paciente, e por fim, gentilmente bondoso. E só então podeis dar o próximo passo e realmente demonstrar misericórdia. Esses passos devem ser dados um a um, de outro modo pode haver o que a gente chama de paternalização, né?
condescendência ou caridade, ou até mesmo piedade, né? Mas não misericórdia. Então, para ter misericórdia, eu preciso ser justo, em primeiro lugar, equânime, paciente, gentil e bondoso. Aí eu posso aplicar misericórdia para um irmão. A verdadeira misericórdia vem apenas com um belo ápice para esses adjuntos precedentes da compreensão grupal, apreciação mútua, companheirismo fraternal, comunhão espiritual e harmonia divina. Eu achei maravilhoso isso aqui. Vamos ao serviço número 3, a importância do tempo. É o único dom universal de todas as criaturas volitivas, é o único talento confiado a todos os seres inteligentes. Todos vós tendes tempo para assegurar a vossa sobrevivência. E o tempo só é fatalmente desperdiçado e enterrado na negligência, quando falhardes em utilizá-lo de modo a assegurar a sobrevivência da vossa alma. O fracasso em aproveitar o vosso tempo do modo mais extenso possível não impõe penalidades fatais. Apenas atrasa o peregrino do tempo na sua jornada de ascensão. Se a sobrevivência é conquistada, tudo isto se ajeita, né? Todas as outras perdas podem ser resgatadas. Nas designações de responsabilidades, nas designações de responsabilidades, o aconselhamento das importâncias do tempo, que são esses anjos, não tem preço. O tempo é um fator vital em tudo, desde o lado de Avona, deste lado de Avona e do paraíso. No julgamento final, perante os anciões dos dias, o tempo é um elemento de evidência. As importâncias do tempo atestam se cada indivíduo teve o suficiente para tomar as suas decisões. Aquelas decisões que o Neemias colocava de decidir, eu quero, não quero. Essas são também o segredo da profecia, né? Retratam o tempo que é necessário para completar qualquer empreendimento. Os deuses o preveem e, portanto, conhecem com antecipação. Mas as autoridades ascendentes dos universos do tempo precisam consultar as importâncias do tempo, esses seconafins, para ter a melhor forma de discernir quando que aquele projeto vai funcionar, vai dar certo, vai acontecer. Né? Vós primeiro ireis encontrar esses seres nos mundos das mansões, e ali eles irão instruir-vos no uso vantajoso daquilo que vós chamais de tempo, tanto em seu uso positivo, o trabalho, quanto em seu emprego negativo, o descanso. Ambos os usos do tempo são importantes. Olha só que interessante isso. Vamos para o serviço 4, que é a solenidade da confiança. Então, o seconafim terciário com este serviço em nome, né? A solenidade da confiança é o teste crucial para criaturas volitivas. A confiabilidade é a verdadeira medida da automestria sobre o próprio caráter. Esses seconafins, eles realizam um propósito duplo na economia dos superuniversos. Eles retratam o sentido da obrigação, do sagrado e da solenidade da confiança, e também refletem para as autoridades governantes exata medida da confiabilidade de qualquer candidato à confiança ou à responsabilidade. Em Urântia, grotescamente, né, vós ensinais, a gente ensina como ler o caráter e estimular as capacidades específicas. Em Uversa, estas coisas são realizadas com perfeição. Estes seconafins pesam a confiabilidade nas balanças vivas de uma avaliação sem erro do caráter, e após olharem para dentro de vós, passam a conhecer as limitações da vossa capacidade de absorver responsabilidade, executar e cumprir missões confiáveis. Que tal? Que tal, gente? É plano dos vossos superiores fazer-vos avançar, aumentando as vossas responsabilidades.
tão rapidamente quanto se desenvolve o vosso caráter, de modo que seja desenvolvido o suficiente para que possais suportar airosamente as responsabilidades crescentes. Olha, vejam só isso aqui agora. Sobrecarregar os indivíduos causa desastres e assegura a decepção. O erro de dar responsabilidade prematuramente ao homem ou ao anjo pode ser evitado com a utilização da administração destes avaliadores infalíveis da capacidade de confiabilidade. Esses seconafins acompanham sempre aqueles elevados em autoridade e esses executivos nunca fazem designações antes de os seus candidatos haverem sido pesados nas balanças secoráficas e até que seja pronunciado o nada a desejar. Aqueles elevados em autoridade são os gênios da administração, lembram? Aqueles seres trinitarizados que vieram ao universo, que são gênios, né, que foram os melhores na área administrativa, né? Nada a desejar, olha só. 5. A santidade do serviço. Isso aqui é muito bacana. O privilégio do serviço segue imediatamente a descoberta da confiabilidade. Então, quando você passou aquele outro senso de responsabilidade e confiabilidade, você, então, vai para a santidade do serviço. Nada pode estar interposto entre vós e a oportunidade crescente de serviço, exceto a vossa própria inconfiabilidade, a vossa falta de capacidade de apreciação da solenidade da confiança. O serviço voluntário, não a escravatura, produz a mais alta satisfação e expressa a dignidade mais divina. E mais serviço, mais acrescido, serviço difícil, serviço arriscado, enfim, serviço divino e perfeito. Esta é a meta do tempo e o destino do espaço. Vocês não percebem isso? Pelo menos eu percebo, quando faço um voluntariado, como é agradável e como isso nos faz bem, né? Contudo, sempre os ciclos de recreação do tempo alternam-se aos ciclos de serviço. Então, sempre vai ter momentos de descanso. A gente vai trabalhar e vai ter descanso. Os dois são importantes, né, para o progresso. E após o serviço do tempo, segue-se o supra-serviço da eternidade. Durante o jogo no tempo, deverias visualizar o trabalho da eternidade do mesmo modo que, durante o serviço na eternidade, tereis reminiscência do recreio do tempo. Então, aqui ele só está dando um toque, né? Ainda dentro da santidade de serviço. A economia universal é baseada no consumir e no produzir. Na carreira eterna, vós jamais encontrareis a monotonia da inação ou estagnação da personalidade. O progresso torna-se possível pelo movimento inerente. O avanço advém da capacidade divina para a ação. E a realização é filha da aventura imaginativa. E isto deve ser acompanhado da responsabilidade da ética. Reconhecer que os universos estão repletos de uma multidão de tipos diferentes de seres já vai nos ajudar muito a pensarmos nessa questão. Os deuses decretam: mais abençoado é dar do que receber. E disse o vosso filho mestre, Jesus, né? Aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja um servidor de todos. Então, a gente tem que ter muito claro isso, né? O universo está repleto de multidões de seres, de tudo que é diferente, né? A Sandal colocou esse tempos, eu achei muito bacana, né? Talvez seja bem difícil lá, porque a gente vai se encontrar com seres diferentes. Às vezes aqui a gente já não se entende com os de casa, ou com pessoas que pensam diferente da gente, né? A natureza real de qualquer serviço, seja prestado pelo homem ou pelo anjo, é plenamente revelada nas faces dessas indicadoras, as santidades do serviço. Esses anjos são leitores da mente, investigadores do coração e reveladores da alma em todo o universo. Os mortais podem usar as palavras para ocultar os seus pensamentos, mas estes seconafins deixam a nu os motivos mais profundos.
E, por fim, chegamos ao último grupo dos seconafins terciários, serviços 6 e 7, que é formado pelo segredo da grandeza e a alma da bondade. Tá? Então, uma vai seguindo a outra, né? Esses aqui, havendo despertado para a importância do tempo, os peregrinos ascendentes têm seu caminho preparado para a compreensão da solenidade da confiança e a apreciação da santidade de serviço, né? Que é o que nós vimos até agora. Embora sejam esses os elementos morais de grandeza, há também os segredos da grandeza. Quando os testes espirituais da grandeza são aplicados, os elementos morais não são desconsiderados, mas a qualidade do altruísmo, revelado no trabalho desinteressado para o bem-estar dos próximos, dos próprios companheiros terrenos, isso serve para nós, e particularmente para os seres merecedores pela sua necessidade e pelo seu sofrimento, essa é a medida real da grandeza planetária. E a manifestação da grandeza em um mundo como Urântia é a demonstração do autocontrole. O grande homem não é aquele que conquista uma cidade ou domina uma nação, mas antes aquele que consegue subjugar a própria língua. Então, grandeza é sinônimo de divindade. Deus é supremamente grande e bom. E a grandeza e a bondade simplesmente não podem estar dissociadas uma da outra. Elas foram tornadas unas em Deus. Essa verdade é ilustrada, literal e definitivamente, pela interdependência refletiva entre o segredo da grandeza e a alma da bondade, pois um não pode funcionar sem o outro. Consequentemente, esses refletores de grandeza e bondade devem trabalhar juntos, dando uma amostra dual e mutuamente interdependente. A grandeza não pode ser avaliada sem que se saiba o seu conteúdo de bondade. E, ao mesmo tempo, a bondade não pode ser retratada sem demonstrar a sua grandeza inerente e divina. Então, mesmo no vosso estado atual de humanos, se puderes tornar-vos bons, estareis, consequentemente, tornando-vos grandes, garantindo a magnitude do caráter genuíno da sobrevivência. Então, finaliza agora essa questão dos seconafins, e agora, né, finalizando, só vou falar ainda um pouquinho sobre a ministração dos seconafins, de uma forma um pouco mais generalizada. É bem rápido agora. Já são 9h33. Os seconafins têm a sua origem e suas sedes centrais, então, nas capitais dos superuniversos, mas, com os seus companheiros de ligação, eles cuidam de todos os lugares, das margens do paraíso aos mundos evolucionários do espaço. Servem como valiosos assistentes para os membros das assembleias deliberativas dos supergovernos, que é dos anciões dos dias, né? E são de grande ajuda para as colônias de cortesia de Uversa. Estudantes de astronomia, turistas milenares, até esses dias eu falei que quero ser um desses, turista milenário, observadores celestes e toda uma hoste de outros seres, inclusive seres ascendentes à espera do transporte de Avona, precisam do serviço valioso desses seconafins todos. Os anciões dos dias, eles têm o prazer também de designar alguns seconafins primários para ajudar, né, as criaturas ascendentes que estão morando, né, nos 490 mundos de estudo que rodeiam o Versa. Né? Então, enquanto nós estivermos domiciliados lá, esses seconafins vão estar dando aula, nos instruindo e nos ajudando. E talvez nos carregando para lá e para cá também. E também ali, muitos daqueles das ordens secundárias e terciárias, eles servem como instrutores. Esses satélites de Uversa são as escolas finais dos universos do tempo, que apresentam o curso preparatório então, para a Universidade de Avona e seus 7 circuitos que a gente vai ter que passar. Das 3 ordens de seconafins, o grupo dos terciários, que é esse último que nós vimos agora, agregadas a autoridades ascendentes, que ministra em escala mais ampla as criaturas ascendentes do tempo. Teremos, então, a ocasião de conhecê-los. Assim que nós sairmos de Urântia, que seja pela morte, né, ou ressurreição no mundo das mansões,
se bem que não ireis livremente fazer uso dos serviços deles. Ainda não, né? Só quando a gente alcançar o Orvonton que isso vai ser um pouco mais fácil. E é-nos negado, né? Até falo assim, o privilégio completo da gente utilizar esses anjos da ordem refletiva e Urântia, mas eles são visitantes frequentes em vosso mundo. Eles vêm acompanhando personalidades designadas para cá. Por que eles não conseguem fazer uso, né? Aqui não podem funcionar livremente. Esta esfera ainda está sob quarentena espiritual parcial, né? E alguns dos circuitos essenciais ao seu serviço não passam por aqui atualmente. Então, eles não conseguem nos ajudar por causa da nossa quarentena, por causa da rebelião de Lúcifer, né? Quando este vosso mundo novamente estiver restabelecido nos circuitos refletivos, né, muito do trabalho de comunicação interplanetária, interuniversos, vai ser grandemente simplificada e acelerada para nós. E o último slide, esses seconafins terciários são os poupadores de tempo, aquela frase que eu coloquei lá na frente, né? Abreviadores de espaço, detectores de erros, instrutores fiéis e marcos guias sempieternos, sinais vivos da certeza divina, colocados por misericórdia nas encruzilhadas do tempo para lhe guiar os passos nossos, né, dos peregrinos ansiosos nos momentos de grande perplexidade e incerteza espiritual. Então, muito antes de alcançarmos os portais da perfeição, começaremos a ganhar acesso aos instrumentos da divindade e ter contato com as técnicas da deidade, que é conhecendo toda esta grandeza, esses anjos do suprauniverso também. Na época em que chegardes ao mundo inicial das mansões, crescentemente, até fechardes os vossos olhos, no sono preparatório de Avona, para o vosso trânsito ao paraíso, ireis desfrutar da ajuda de emergência desses seres maravilhosos, que tão plena e livremente são refletidos no conhecimento seguro e da sabedoria certa desses peregrinos idôneos e confiáveis que vos precedem na longa jornada até os portais da perfeição. Então, já tem ajudado tantos, estão nos aguardando para nos ajudarem também. Então, tá, meus queridos, fica o meu muito obrigado, né, por esta apresentação, e agora a gente pode conversar um pouco, discutir alguns pontos de vista, né, sempre lembrando, convidando para vocês acessarem o site da escola, onde é que vocês podem assistir, né, dezenas, acho que mais de uma centena de aulas já, eu até coloquei mais de 140, mas acho que são em torno de 130, né, e vocês podem ver todas essas apresentações, discussões, e aprender com elas, tá? Meu muito obrigado, e agora estamos abertos para discussões, conversas. Espero que tenham conseguido compreender alguma coisa. Foi um pouquinho maçante, peço desculpas, né, porque é bastante coisa. Né? Foi ótimo, Jorge, muito obrigada, excelente. Maravilhoso. Me sinto envergonhado diante dos anjos, que eu faço tanta merda na vida. Nossa, eles como foi dito aí, eles deixam a gente nu em pelo. Até por trás da nossa nudez, eles sabem o que está passando, né? Até por dentro da nudez. Meu Deus do céu. Fernando, você tem que pensar outra coisa. Que todas as cagadas que você falou que faz, tem uma coisa muito boa. Pelo erro que você aprende a ser perfeito, e os seus erros entra como uma experiência para o Ser Supremo. É verdade. Então, por isso que temos toda essa misericórdia. Porque nossos erros são todos experiência para o Ser Supremo. E nisso a gente também aprende a ser perfeito. Então, você não precisa ficar preocupada, não.
Não preocupa, não. Faça Obrigado. mesmo. Erra para aprender. Mas eu acho que mesmo assim tem muito lixo que ninguém aproveita para nada, nem É verdade. Muito bom, viu? Obrigado. E eu sei, se tu quiseres falar e entrar um pouco naquela outra questão, fica à vontade. O Neemias está aí. Não, eu acho que eu atropelei o meu estudo aqui e eu entendi a sua mensagem, viu? Não, eu prefiro ir devagarinho, porque assim, os assuntos são muito complexos, né? E eu estou vendo aqui pela primeira vez. Estou assim no início ainda do caminhar, então eu acho que eu não devo atropelar. Eu sei que é uma sequência que a gente tem que seguir, né? Eu ainda estou terminando o básico agora, mas vai chegar a hora de eu saber disso aí, desse assunto. Devagar. Obrigada, que o Andor é de barro, né? Aí eu estou sabendo, viu, Fernando? Estou sabendo já percebi. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada. Foi muito bom, viu? Muito bom. Apesar de eu ser uma iniciante, mas assim, deu para captar muitas coisas e eu sei que eu estou no caminho certo. Obrigada. É que nós estamos no módulo avançado e discutindo coisas do capítulo 1, né, porque o livro ele vai do complexo para o simples, né? E a escola foi programada do simples para o complexo. Eu compreendi isso. Obrigada. Mas eu vou persistir aqui, que eu estou ansiosa. Vale a pena. Eu estou sedenta de conhecimento, sabe? Eu estou assim, muito animada para isso. Apesar de estar aqui sozinha, na minha cidade aqui não tem muitas pessoas com quem eu posso discutir, mas tem vocês aí no grupo, que eu sei que o Aélio já se dispôs aí a me ajudar, e eu vou conseguir. Muito obrigada. Quase todos nós estamos meio solitos nessas cidades. Por isso que eu estava dando tão certo essa questão. Isso. Obrigada. Está com a mão levantada. Pode falar, Eli. Só tem que abrir para falar. Então, estava dizendo que bom ver a todos, o grupo está bonito de se olhar, cada vez mais bonito. Jorge, parabéns, de fato a tua apresentação foi extraordinária. Eu não vou perguntar muito sobre o que você apresentou, não, porque eu já tive muitas dúvidas. Quando eu pensei que tinha esgotado alguma ou outra, vinha uma nova dúvida, e, bem na verdade, eu confesso que me perdi. Mas, vendo a palestra, com certeza, eu vou voltar ao ponto. Mas o que eu queria saber, efetivamente, Jorge, é o seguinte. Você tem feito excelentes palestras e tem falado sobre esses seres especiais, todos. E eu sei que você é um praticante fiel da fé cristã católica. O que me desperta curiosidade? Em você, especificamente, e de repente nos demais. Esse conhecimento fantástico que o livro traz e que você tão bem apresenta, altera alguma coisa do que você aprendeu até hoje na tua fé católica, na doutrina católica? De algum modo, isso contribui para você ser melhor? De algum modo, esse conhecimento te alavanca no teu convívio diário com os teus irmãos que não tiveram acesso a essa informação? De algum modo, isso te favorece? Todo esse conhecimento fantástico, não vamos nem discutir isso, porque isso é fantástico. Eu realmente me achava um conhecedor da Bíblia e tinha até um certo orgulho intelectual por poder debater, mas aí eu chego com esse conhecimento e digo, nossa, eu não sabia nada, rigorosamente nada. Eu sou um completo ignorante. Mesmo agora, eu continuo me sentindo um completo ignorante, mas com o convencimento 100%, o convencimento é de 100%, que todos esses seres, eles existem com um propósito. Na minha fé católica, eu aprendi que esse mundo foi abandonado por Deus e que o Lúcifer, o diabo, cometeu um erro grave, houve uma rebelião e ele foi expulso e jogado na terra, e com ele veio 1/3 dos anjos, e que a terra virou um submundo. Prezado
pelas deidades, desprezado pelos criadores, desprezado por todas essas hostes, desprezado por todas essas legiões. E, de repente, eu começo a olhar aqui e digo assim, coitadinho desses seres que caíram aqui na Terra em desgraça, eles não têm a menor chance. Eles não têm a menor chance. O mínimo, o menor deles é poderoso, o menor deles. Essas ordens, e em grande quantidade, desenvolvendo tarefas extraordinárias. Quer dizer, aquela sensação de abandono desapareceu. Que abandono? Não tem abandono nenhum. Então, o Criador fez, vamos falar só de Urântia, mas a gente pode estender, fez toda a criação, os 7 superuniversos, Avona, Paraíso, para entregar na mão de um bando de idiota que não tiveram a capacidade de reconhecer. Se eu aqui, te ouvindo, já tenho a capacidade de reconhecer, muito embora eu penso assim, tem 2 maneiras de desinformar alguém. Uma é você não dar informação nenhuma, como a Bíblia é muito omissa, comparativamente. Muito omissa, você tem ali os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis sendo o primeiro, não tem nada a ver com o que a gente está aprendendo aqui. Quer dizer, chega a ser ridículo o que está ensinando lá, adiante de ser equivocado. Bom, mas eu não vou fugir muito. Eu estou preparando para a pergunta, hein? Eu não vou fazer uma palestra aqui em paralelo. Tem uma pergunta no fim. O que Jorge aprendeu estudando o livro de Urântia? O que Jorge aprendeu preparando as palestras em relação ao que o Jorge aprende quando ele vai todo domingo na igreja? Que possa ser o diferencial para tornar o Jorge melhor para si mesmo, para os seus e para os seus próximos. Obrigado. Desculpe te dar uma pergunta tão sacana, mas... Sem problemas, Aile. Posso falar de mim, não sei o que os colegas também fazem, mas eu consigo fazer uma sincretização bastante interessante. Eu me criei no meio da cultura evangélico-luterana, e como católico, então, da família, aos 19 anos, desde jovem, grupo de juventude, depois como ministro extraordinário da Eucaristia, há 40 anos, onde é que eu faço celebrações da palavra, faço enterros, catequese de batismo, enfim, várias coisas nesse sentido. Mas quando eu vou na missa, e depois eu conheci o Espiritismo também, enfim, eu sempre achei, Deus é um só, é a forma de ver das pessoas que é um pouco diferenciada. Mas essa alteração ela foi mais em mim mesma. Eu hoje me sinto uma pessoa mais feliz, mais completa. Eu vou na missa, escuto o padre na sua homilia e vejo o que é interessante. Geralmente, as homilias dele são muito boas para aquelas pessoas que estão ali, para aquilo que elas compreendem, né? Não necessariamente precisam saber de todas as verdades que eu sei, o que eu acho que eu sei hoje, né, em função do livro de Urântia, mas eu tento levar isso de uma forma alegre, né? Eu tento animar as pessoas, digo, continuem indo à missa, continuem buscando, escutem o que os sacerdotes que fizeram filosofia, teologia estão falando, eles estão trazendo alguma forma de que você deve adorar um Deus, você deve buscar a este Deus, né? E que tudo isso é importante. Eu acho isso, quando eu faço as celebrações da esperança, que é nos enterros, eu sempre digo para os próprios padres, né? Digo, queridos, é um momento de catequese por excelência. O ser humano, ele não aceita muito novas verdades, a não ser quando está muito triste ou euforicamente alegre. Então, aquele é um momento de excelência. E eu aproveito esses momentos para falar essas verdades que eu estou aprendendo aqui também, claro, de uma forma que eles possam diluir e sentir elas, né? Como diz Jesus, né? Tem que dar o leitinho, né, do entendimento para aqueles que não têm a capacidade toda de entendimento. Mas o que eu tento levar? A última celebração que eu fiz, eu falei do lírio, né? Que o Neemias tinha trazido lá, né? Que todos somos como que lírios, sementes que estão para germinar e que devem buscar a alegria de viver, né? Não a tristeza, mas a alegria.
Não falo de inferno, falo aquilo que eu acho que tento fazer um pouquinho aquilo que Jesus fez. Eleva aquilo que tem de bom, não fica criticando aquilo que não é bom. Então, eu tento pensar um pouco dessa forma, né? Teu livro diz, quando você não souber o que dizer, usa a mente de Jesus, né? Peça auxílio, e eu penso que é mais ou menos dessa forma. Então, eu animo naquilo que é interessante para os meus amigos e colegas religiosos, e não só eles, também os não, eu tenho amigos também que são ateus, mas tento sempre animar eles, né? Para o bem, para a alegria. Minha assinatura de cumprimento é paz, luz, alegria e bem. Então, tento fazer dessa forma. Desculpe o tempo que eu recebi. Você tem colocado o vinho novo, né, em odres velhos, né, Jorge? Espero que não exploda. Fique à vontade. Ainda sobre isso, o pessoal da igreja, eu não sei como é que se chama a relação sua com eles, não são seus chefes, alguma coisa assim. Eles têm conhecimento de que você pratica isso? E se tem, é indiferente? Nunca comentaram nada? Como filósofos, né? Cada padre ele é filósofo, né? Então, ele também não tem essa crença tão perpetrada, né? Fora alguns padres antigos, mas eles não veem na minha, né? O padre anterior, eu até tinha sugerido que ele desse, mas ele disse que estava muito ocupado. Eles sempre vão achar desculpas também para não ler outras coisas, mas também, para mim, não tem problema nenhum, né? Não acho nenhum estresse. Eu acho que eu sou mais útil lá do que não estando lá, então, tranquilo. E uma coisa que eu gostei muito agora, atualmente, é saber quem são os anjos. Era uma curiosidade que eu tinha, né? Puxa, mas quem são os anjos? Né? Como eles trabalham? E aí tive a grande honra do Nemis me convidar para fazer 2 lives, né, da Escola Urântia sobre anjos, né? Mas vai ter mais uma agora, acho que vai ser apresentado por outra linha. Mas estou feliz por ter sabendo disso aqui agora. Quem são esses anjos, o que fazem, como nos ajudam. As dicas que eles nos deram, se vocês puderem rever essa apresentação de hoje, ou ler o documento 28, né, façam com detalhes, principalmente no final ali, os seconafins terciários, eles dão umas dicas interessantíssimas para a gente crescer, buscar salvação. Montovani, querido. Queria sim, Jorge. Primeiramente, parabéns pela excelente apresentação, o espetáculo, seus ensinamentos de hoje, que certamente vão nos favorecer e muito futuramente. E até agora, né? Desde agora. Já tendo essa vantagem, né? Não querendo nos gabar, mas tendo essa vantagem, né? De já poder saber disso antecipadamente. Então, eu também gostaria de convidar a toda a querida Irmandade para a próxima exposição, que vai ser quarta-feira que vem, né? A respeito dos diretores de potência. É um tema bastante denso e extenso também, mas, se Deus quiser, com a ajuda, o apoio da Irmandade e com as faculdades dos espíritos da mente, nós poderemos levar ao cabo essa determinação, tá ok? Então, estão todos convidados e até a semana que vem, se Deus quiser. Até eu coloquei aqui, né? Obrigada, Está aqui. Mantovani. Os diretores de potência do universo. Certo? Sandal, querida. Oi, queria só perguntar, tem isso que falou dos anjos lá, faz a transmissão pelo espelho, aí eu lembrei dos desenhos do Walt Disney. Lembra que ele coloca lá as bruxas falando com o espelho? É como se fosse uma transmissão.
Mas como que ele sabia que já existia isso? Não, eu acho que ele, que nem a bruxa, ela olha para si mesma, ou, claro, ela conversa com o espelho, mas aqui no documento 28 fala assim, é como se fosse um espelho, só que você, em vez de se enxergar, vai enxergar lá longe os seres e ouvir a voz deles, né? Eu logo comparei com o smartphone, né? Eu estou esperando uma televisão também que já venha com câmera embutida e eu posso conversar com o pessoal, mas com uma tela de 70 polegadas, fica legal, né? O De Volta para o Futuro, né? Outra, eu queria perguntar, esse que a Hélio colocou sobre que você é da igreja, tudo, tem uma parte que foi dito, né, da misericórdia. A parte da misericórdia, o que significa, o que muito povo da igreja fala, tenha misericórdia, mas o que é exatamente isso? Porque ele só fala a última parte, faça caridade e tenha misericórdia. Mas lá está escrito, seja primeiro justo, né? É uma coisa que eu não vejo nas igrejas. Por isso eu não consigo entrar numa igreja que eu não vejo as pessoas sendo justas do que elas fazem. Eu queria que... Nós estamos tendo a sorte de ter o livro de bênçãos. Então, eu gostaria muito que os habitantes, né, pelo menos aqui em Urântia, eles começassem a aprender a primeiro a serem justos, né? Mas acho que a questão é a seguinte, eu acho que a questão é a seguinte, Sandal, nós continuamos com a velha história de querer que os outros façam as coisas. Você não vai poder entrar na mente de ninguém, nem saber o que outra pessoa pensa. Você só vai poder fazer aquilo que tu podes, aquilo que está ao teu alcance, aquilo que você tem o poder de mexer, que é viver a misericórdia dessa forma como está sendo ensinado aqui. Daqui a pouco, você fazendo isso, você vai inspirar outros seres, outras pessoas. Jesus também fez assim, ele não quis mudar ninguém, ele só orientava dentro do certo e do correto e tentava viver de uma forma bastante correta tudo, né? Não tem, acho que não tem, não vamos mudar ninguém, só com o exemplo. Então, a gente vê a outra pessoa sendo justa e a gente escuta muito falar, você é Deus? Eu tô assim. Não. Porque se você não praticar a perfeição, não é perfeição, mas pelo menos você ser reto, vendo a outra pessoa fazendo a coisa errada, você mostrar a ela que o errado não traz vantagem. Então, você briga, defende as suas ideias do que é reto, do que é certo. Você praticar as coisas certas, não entrar no erro. Ou você eliminar... Mas não cobra os outros, não adianta cobrar os outros. Não é cobrar, mas mostrar, tentar mostrar. E com a vida da gente. Quando a gente tenta mostrar o que é certo, as pessoas ficam com raiva e chamam a gente de Deus. Não, acho que não. Às vezes, porque o que é certo para você não é certo para o outro, né? Assim, roubar não é certo. Mas não, roubar não é certo. Não é certo. Roubar não é para ninguém. Então, é isso que a gente tenta mostrar. Roubar não é o correto. Você quer as coisas. Fala, você tem língua para pedir, não precisa levar escondido. Isso acontece muito, e é isso que a gente tenta mostrar, que não, se eu quero alguma coisa, eu posso falar, eu posso perguntar. Se isso para mim é importante, eu falo desculpa, mas assim que eu tiver, eu posso lhe vender, ou posso lhe dar de presente. Mas não, aqui o povo só sabe levar de boca fechada. E a gente briga, né? A gente fala, mas fala, tem aquele ditado, Sandal, faça corretamente as tuas ações, tá? E se for necessário, usa palavras, mas só se for necessário. Então, não se preocupe muito, porque a gente teria a mania de cobrar dos outros só, né? Vamos tentando fazer o certo.
Olha, meu marido anda tentando, só mostrando, né? Mostrando que não se deve fazer assim, se faz assado que é melhor. Mas o povo aqui, eu acho que a mente é tão inferior, não sei, ou não querem aprender, eu não sei lá. Então, não dá para falar o que é certo para mim é certo para ele. Eu não acho, porque eu não tenho certo, não é que eu não veja o que é certo para mim, não seja certo para outra pessoa. Quanto menos opinião a gente der, melhor. Mas exatamente o que é errado, e que todo mundo sabe que isso é errado, você fica tempos e tempos tentando mostrar, mas ele não aceita. Então, onde está esse ser justo? E vem falar de misericórdia. Para ter misericórdia, ele tem que aprender também a ser justo. Se ele não aprende isso, ser reto, como eu posso ter misericórdia? Então, é o que diz, nós temos piedade e não misericórdia. Obrigado, Sandra. Desculpa. Não. Pessoal, são 22h01. Alguém mais quer colocar uma questão? Mantovani, então, semana que vem, estará nos apresentando. Fica meu muito obrigado a todos. E a escola está sempre aberta e esse material vai ficar disponível, tá? Obrigada, Jorge. Obrigada, gratidão. Parabéns, Jorge. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa noite, a todos. pessoal. Tchau, Boa noite a todos. Obrigado, Jorge. Boa noite. Gratidão Obrigada. a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Até quarta que vem. Boa noite.